Fala, meus consagrados, minhas consagradas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, tá todo mundo bem, e é isso aí. O pessoal tá gravando muitas lives no Facebook, né? O pessoal principalmente que saiu da religião, tem muita gente gravando live, o que eu tô achando muito legal, né? E a gente tem que realmente falar, e a gente sente essa necessidade de falar o que é certo, porque tem tanta gente nesse mundo falando o que é errado, espalhando mentiras. A gente vê aí os políticos nesse tempo eleitoral aí gritando aos quatro cantos as mentiras deles, as coisas deles. E a gente, quando é para falar de algo bom, opa, Sandoval, um abraço. Quando é para falar de algo bom, né? A gente muitas vezes a gente fica calado e tal, enfim. E a gente sente a necessidade de falar o que é certo. O povo que saiu da igreja está fazendo muita live, eu achei legal, enfim, vou fazer também, porque quanto mais gente falar o que é certo, melhor. Obviamente que a galera que saiu da religião ainda traz muita coisa que foi ensinada na religião que é errado. Infelizmente a gente está num processo de retirar toda a sujeira, toda a mentira, tudo aquilo que nos foi impregnado quando a gente estava na religião. Então, por muitas vezes você vai ver a pessoa falando ainda algo que não é correto porque ela ainda está entendendo que aquilo é errado. Isso aconteceu comigo, acontece com muita gente e é passo a passo, até porque é muita coisa, né? São anos que a religião deixa o costume na gente de fazer coisas erradas, ensinar errado. A religião ensina a gente a fazer as coisas erradas. E é isso que a gente vai falar aqui. O que acontece? O título, como diz aí, né, sobre sair da igreja, né? Eu coloquei entre aspas, porque obviamente ninguém sai da igreja, né? Vamos entender o que é igreja, vamos explicar por que se deve sair desse amontoado de gente que a gente chama de igreja. E obviamente que vai ficar implícito por que eu saí também, né, pessoal? Ó, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, de nada adianta a congregação, o amontoado de gente, o pessoal cantando louvores, Aline Barros, Fernandinho dizendo Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Você está ensinando errado, entendeu? Se você está ensinando coisas erradas dentro da religião, não adianta de nada. Perceba aqui, ó o que ele fala. Ele fala de festas da lua nova. E aí, William Teles, tranquilo, meu amigo? Estou gravando um vídeo aqui para falar da Bíblia, muito top. Por exemplo, festas da lua nova, né, que foi citado aqui. Festas da lua nova é que nem as celebrações, os retiros no carnaval que o pessoal faz, né? Os sábados, eles daqui os sábados. Percebe que, por exemplo, na Adventista do sétimo dia é muito idolatrado o sábado e eles seguem meio que a risca, né? Quando dá no sábado, eles ficam até às 6 horas da noite sem sair de casa, sem trabalhar, sem acender fogo, né? Que é o que diz nas escrituras mesmo. Aí eles fazem isso, mas perceba que ele diz que está cansado disso, que é abominação para ele. E ele diz mais, ó, a convocação das congregações, ou seja, a congregação, o pessoal reunido, é como uma abominação para ele. Aí ele diz, é Deus, né, falando. Não posso suportar a iniquidade. O que é iniquidade? É o mau caráter. Como assim mau caráter? Por exemplo, é o cara que sabe que algo é certo e ele ensina errado. Ou que ele sabe que deve fazer de um jeito, ele fala para a pessoa fazer de um jeito e faz de outro. A gente viu o caso da Flor de Lis atualmente. Quantos e quantos retiros e encontros de casais que ela ensinou sobre casamento para o tanto de gente na casa dela estava uma putaria, matou o marido, provavelmente, né? Mas mesmo que não tenha matado o marido, mostrou que na casa dela era uma putaria, ela fazia sexo com os filhos com ela, com o pai, era uma bagaceira. Enfim, isso que é iniquidade. Não estou falando da sexualização lá da orgia, não. Eu estou falando da pessoa que chega para você lá, a pastora ou pastor, e diz assim, ó, jovem, nem beije na boca do seu namorado ou da sua namorada. Não beije na boca, porque isso é pecado. Mas aí lá pelas costas ele está passando a mão, está passando a mão nas outras mulheres que não são a esposa do cara, né? Estão traindo a esposa dele, mas para você, você não pode nem beijar seu namorado, porque isso é um pecado muito grave. Agora ele não, ele faz o que quiser, entendeu?
Obviamente que beijar durante namoro não é pecado. Eu só estou dando um exemplo porque eles realmente falam isso. Eles dizem para você atrocidades assim, te proibindo de tudo. Mas para eles tudo é permitido. Enfim, aqui o versículo ele é bem claro. Ele diz que Deus, mesmo a galera numa congregação, mesmo a galera buscando fazer o sábado, que é um mandamento, né? É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mesmo a galera estando lá reunido para fazer louvores a Deus, mesmo assim para Deus é uma abominação, entendeu? E aqui já vem um pouco da resposta, ou quase tudo da resposta, do porquê raios que se deve sair de uma religião. Porque mesmo você amontoado em uma congregação, se você estiver ensinando o que é errado, não adianta, é até pior, porque você está ali numa reunião, numa congregação, que quanto mais gente chega, essas pessoas que chegam ficam piores ainda do que elas eram antes de entrar na religião, porque antes elas poderiam até errar, sei lá, poderiam até errar, mas quando elas entram e são contaminadas por essa abominação que Deus está falando que é abominação, elas ficam piores, porque elas ficam mau caráter, elas ficam iníquas. Iniquidade é um mau caráter, é quando a pessoa está lá soberba. Não, eu sou líder de célula, eu canto no louvor, eu sou demais, só que está ensinando tudo errado, ou não está nem aí, está indo para a igreja só porque quer se achar o tal. Enfim, né? Perceba que fala sobre a abominação. Agora já li o versículo, né? Eu vou conversar com vocês em relação ao porquê sair de uma congregação, né? Percebam, eu estou lendo Isaías lá atrás, então perceba, aquela revolta de Jesus, não foi só Jesus que ficou revoltado com a religião e foi crucificado por conta da religião. Não foi só Jesus, todos os profetas estavam nesse mesmo barco. Elias enfrentou 500 profetas de Baal, certo? Isaías está aqui enfrentando os religiosos, entende? João Batista enfrentou os fariseus. Perceba que a história dos profetas é confrontar a religião, certo? É confrontar a religião. Por exemplo, Elias, né? Você pensa, mas era profetas de Baal, era outra religião. Você pode estar pensando assim. Mas não, Baal, a palavra Baal, significa Senhor. Então, quando as pessoas chegavam lá e idolatravam Baal, eles não diziam assim, não falavam o nome de outro Deus. Eles falavam Senhor. É que nem quando você chega hoje em dia lá na Assembleia de Deus e o pessoal diz, Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor. Aí fala lá, Senhor, certo? Senhor, igual Baal, Senhor. Só que aquele Senhor não é um Senhor correto porque o que está sendo ensinado lá está errado. Da mesma forma lá com os profetas de Baal. O problema não era o nome Baal. O problema é que o que ensinavam lá, os 500 profetas de Baal, era errado. Entende? Então perceba, não é o nome Baal que vai fazer ser certo ou errado. É o que se ensina e é o que se faz. Da mesma forma hoje em dia. Se dentro de uma religião, se dentro da Assembleia de Deus, a Batista, o pessoal está ensinando o que é errado, é a mesma coisa dos profetas de Baal, entende? Eles estão num sistema que todo mundo que entra faz o que é errado. E aí quando esse sistema vai se proliferando, ficando grande, acontece o que aconteceu com Elias. Estava Elias sozinho contra 500 profetas, toda a nação estava de acordo com aqueles profetas, achando que aqueles profetas eram verdadeiros, e um cara, que é Elias, né? Foi lá e enfrentou eles. Obviamente que as escrituras falam que existiam outras pessoas que também ainda serviam a Deus. Mas Elias se levantou sozinho contra aquela multidão, aquele sistema ruim, que quem entrava se tornava pior, certo? Só beber uma aguinha. E aí o que acontece? Vamos lá. A gente tem que entender também qual é a missão de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio aqui? A gente já falou, ó. Não foi só Jesus Cristo que combateu a religião. Todos os profetas, a história dos profetas é combater esses ensinamentos ruins da religião. Mas agora a gente vai entender o que o caminho nos diz, né? Que é Jesus. Jesus é o caminho, então é por Jesus que a gente deve chegar a Deus. Então o que é que Jesus nos ensina? O que é que ele veio fazer aqui? Basicamente, quando a gente está na religião, o que é nos ensinado? Mesmo que não com palavras, mas com atitudes. O que é que fica subentendido?
Que Jesus fez o sacrifício para você não precisar fazer nada, mas você tem que ir para a igreja, levantar sua mãozinha e dizer, eu aceito Jesus, e continuar indo para a igreja. Quando você sai lá da igreja, né, que na verdade é um templo, quando você sai daquela congregação, você saiu, desviou, voltou, tá certo, agora vai ser salvo. Saiu, desviou, voltou, vai ser salvo. Ô, irmão, foi recuperado. Saiu, desviou, vai para o inferno, entendeu? Logo, para fazer o que é certo segundo a religião, você tem que estar o quê? Dentro da galerinha. Se você estiver dentro da congregação, pronto, acabou, você está salvo, entendeu? Então, o que é nos ensinado é basicamente o seguinte, que Jesus fez o sacrifício na cruz apenas para você ir para a igreja, ir para o templo, ir para a religião, não é isso? É isso que eles nos ensinam. Mas será se é isso mesmo? Certo? Você tem que se perguntar. Entenda o seguinte, a vida eterna depende de você. Então você tem que procurar as respostas para alcançar a vida eterna. Não adianta esperar tudo de mão beijada não, porque o mundo está aqui para te enganar e é seu dever procurar a verdade, certo? Então vamos lá, continuar raciocinando. O que o pessoal diz é isso. Jesus fez todo aquele sacrifício, fez aquele sacrifício na cruz para se destacar e você ir para a igreja e ser salvo. É isso que o pessoal fala. Mas será se é assim? Como é que aconteceu? Primeiro, vamos lá. Jesus, ele foi crucificado justamente porque ele incomodou a religião. Incomodou a religião como assim? A gente citou aqui o sábado, né, que Isaías citou. Jesus, ele foi contra o sábado, nas suas atitudes, né? Ele o quê? Ele curava o pessoal, saía de casa no dia de sábado, ele conversava com as pessoas, se socializava dia de sábado. Isso para eles é um pecado, entendeu? Por isso que hoje em dia também, os adventistas do sétimo dia, eles não saem até às 6 horas da noite do sábado, que é quando o sábado deles termina. Então o que acontece? Jesus saía, fazia o que era visto como errado, certo? Aí ele disse que Deus trabalha no sábado, e ele também. Aí ele fala, né? Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então ele diz que o sábado é um presente para o homem, né? Fica subentendido isso. Mas enfim, ele quebrou aquela ideia de sábado, foi contra o sábado e os fariseus ficavam com raiva dele, né? Dando uma explicação leve aqui sobre o sábado, sábado é Shabá, que é descanso. Então o que Deus quer com o mandamento do sábado é que você descanse uma vez por semana. Para que existe esse mandamento? Para o seu patrão não te escravizar e te dar pelo menos um descanso semanal. É para isso que existe o sábado. Por isso que o sábado foi feito para o homem, porque ele é um descanso para o homem e não o homem para o sábado, porque o homem não está escravizado ao sábado. A palavra sábado original é Shabá, que é descanso. Então, por isso que lá na nossa Constituição... E aí, Francine, tudo bem? Por isso que na nossa Constituição Federal diz assim, ao menos um descanso semanal é remunerado, de preferência aos domingos. Lá na Constituição diz que é domingo, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Se Deus não tivesse colocado o sábado como um mandamento lá nos 10 mandamentos, o seu patrão não te daria folga. E seria um inferno você trabalhar 7 dias da semana, né? Todo mundo gosta de folga, né? Pelo amor de Deus. Enfim, Jesus foi contra o sábado religioso. Jesus também, ele falava várias coisas contra a religião. Por exemplo, a religião dizia que era proibido, era pecado você comer com as mãos sujas, né? E aí, pecado comer com as mãos sujas. Aí ele foi lá e disse, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Aí com essa frase de Jesus, ele já arrematou várias coisas da religião, como por exemplo a bebida alcoólica, né? Porque até hoje em dia, para vocês verem, Jesus disse lá, ó, mais de 2000 anos atrás, né? E aí ele diz, ó, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Ou seja, sua mensagem, né? Óbvio, fica claro que são as palavras, né, pessoal? Aí o que acontece? Até hoje em dia, você tá lá na igreja que aqui é dito, que se você beber cerveja é pecado. Como assim beber cerveja é pecado se Jesus disse que o que entra pela boca do homem não é o que contamina o homem? Até hoje em dia, e aí Daniel Salles, tranquilo meu amigo, se até hoje em dia, como é que a adventista do sétimo dia me diz? Um pessoal que diz que segue Jesus, até hoje em dia diz que comer carne de porco é pecado. Como é que a pessoa tem a coragem de falar isso
Sendo que Jesus diz que não é o que entra pela boca do homem o que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem que contamina o homem. Como é que você diz isso? E aí, Marcílio, tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Estou aqui só falando da palavra, pregando a palavra. Pois é isso que é o problema da religião. Jesus disse lá, deixou bem claro, mas a religião até hoje. E você acha que alguém da Adventista do Sétimo Dia tem como mudar esse sistema e começar a dizer, pessoal, comer carne de porco não é pecado? Você acha que tem como? Não tem. E se tiver como, não é só isso, tem vários outros ensinamentos errados, entende? E esse de beber cerveja. Imagine você chegando lá na Assembleia de Deus dizendo assim, pessoal, beber cerveja pode. Você acha que eles vão acreditar, mesmo Jesus dizendo que não é o que entra pela boca do homem o que contamina o homem? Eles não vão aceitar. Esse é o problema da religião, entendeu? E é por isso que a gente deve se afastar da religião, porque a religião é um sistema forte que você não tem como ir contra ele, entendeu? Como, por exemplo, na Igreja Católica, você não consegue ir contra os ídolos. Os ídolos vão ficar eternamente lá. Você que vai sair ou permanecer lá dentro, né? Enfim, aí Jesus foi contra. E aí, tudo bem, Maria de Socorro? Tranquilo, minha amiga? Eu tô aqui, né? Vamos lá. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês comentam aí, viu? Eu tô aqui falando sobre a religião, mas se vocês tiverem de dúvida, a gente comenta. Não sei de tudo, mas o que eu souber, a gente comenta. E aí fica isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que mudou, né? Na CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, né? Que é aquela igreja do véu, que as mulheres usam véu e tal, beleza. Antigamente eles diziam que a televisão era pecado. Se você assistir TV, você está pecando. Aí a galera assistia TV escondido e tal, mas era pecado. Aí um dia, não sei como, raios, mas o pessoal começou a dizer que não é pecado mais. E hoje em dia na CCB não é pecado mais. Mas beleza, hoje em dia não é pecado mais. E tantos anos que eles julgaram, tantas pessoas dizendo que é pecado sem ser, entendeu? Então, a religião, aí vai a resposta também do porquê se afastar da religião, da igreja, né, que a gente chama de igreja, sair da igreja. A igreja, eu já citei aqui Isaías, vou ler de novo, porque o pessoal chegou agora, né? E aí, Ramon, tranquilo? Vou ler de novo, ó. Isaías capítulo 1, versículo 13. Vou ler de novo para a gente voltar ao raciocínio. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então o que acontece? Por que você deve se afastar da religião, né? Não estou dizendo você, necessariamente o Ramon, a Larissa, nenhum de... Eu não sei como é a vida de vocês, eu estou falando no geral, tá bom? Você tem que ouvir de Deus, eu não sou líder de você e você não deve me ver como aquele que é o portador da verdade. Jesus que é e você tem que analisar. E aí, Larissa, abraço, quanto tempo? Aí o que acontece? A religião é um sistema lá que ele ensina várias coisas erradas. Jesus foi contra esse sistema, foi crucificado. E como está escrito nas Escrituras, assim como a cobra do deserto que foi levantada, assim Jesus também foi levantado. E aí uma breve explicação, porque essa passagem é legal. Quando ocorreu no deserto o pecado do povo lá, de Moisés e tal, andando no deserto, eles levantaram, aí umas cobras picaram o povo, né, o veneno das cobras, e aí fizeram tipo uma estátua, né, de uma cobra. E aí na hora que o pessoal olhava para essa cobra, o veneno, eles se curavam, né, do veneno. Aí as escrituras dizem que igual essa cobra foi levantada, Jesus também vai ser levantado. O que acontecia? Quando o pessoal olhava para aquela cobra, eles se lembravam do que causou o pecado deles. O pecado deles gerou aquelas cobras que morderam eles. Eles olham para aquela estátua, se lembram do pecado deles, se arrependem e aí são curados. Da mesma forma, Jesus foi levantado. Jesus foi levantado mostrando o pecado deles, a religião, através dos fariseus lá, né? Crucificaram Jesus porque Jesus foi contra a religião. E toda vez que a gente olha para Jesus, para a mensagem de Jesus, a gente se pergunta: o que é que fez Jesus ser crucificado, ser chicoteado, ser cuspido, ser humilhado? Foi porque ele foi contra a religião. Com certeza, Jesus não foi crucificado porque ele curava o povo, não. Não era porque ele dava pão, com certeza não. É porque ele foi contra a religião. Os fariseus iam contra ele. Obviamente que isso é um esforço de Deus, um esforço de Jesus para mostrar a você a verdade, mesmo que para isso
os próprios seres humanos fossem matar Jesus. Obviamente que Jesus ressuscitou depois, né? Mas essa é a mensagem, é o que aconteceu com Jesus. Então, qual é a mensagem de Jesus para a sua vida? São as boas novas. E o que é que são essas boas novas, esse evangelho? É pregar o que é correto, é pregar, como eu acabei de falar, que não é o que entra pela boca do homem o que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem o que contamina o homem. Isso é uma das coisas. E tantas outras, como por exemplo, você chegar lá no Adventista do Sétimo Dia, que diz que o sábado é aquela coisa, como posso dizer, intocável, certo? E religioso daquela forma, e você chegar lá e dizer, olha gente, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é o descanso, é uma coisa boa para o homem e não um aprisionamento para o homem. Jesus trabalhou no sábado, Deus trabalha no sábado, logo eu também posso trabalhar no sábado. O que eu preciso é de um descanso semanal e você ensinar o que é certo, entendeu? E aí, Camila, abraço. É você ensinar o que Jesus disse lá em relação a bebidas e tantas outras coisas que o pessoal diz que é pecado sem ser, entendeu? Então a religião, ela traz um fardo pesado. Você que está aí na religião, que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda estão, Camila, abraço. E aí, Thiago, meu brother, tranquilo? Só a gameplay aqui da pregação agora. O que acontece? Eu tenho certeza que vocês já estiveram numa igreja ou estão agora. E vocês já leram aquela passagem que Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que vocês já estiveram dentro da religião e vocês se sentiram sufocados com um fardo pesado, gigante em cima de vocês. O que é aquilo? Aquilo ali é o peso da religião. Quando a religião ela coloca vários deveres que não são de Deus, deixa você sufocado, sobrecarregado, entendeu? Por exemplo, lá na CCB, a CCB diz que um homem usar bermuda, isso mesmo, pessoal. Se o homem usar bermuda, a CCB diz que é pecado. Obviamente que não é pecado, gente. Não existe isso, certo? Mas a religião diz e a galera segue isso. Percebam que isso é um mandamento desproporcional e que gera, tipo assim, uma obrigação em você nada a ver, que Deus não está nem aí para isso, entendeu? Outra coisa, cerveja é pecado. Aí você, não, eu não posso beber cerveja. Logo, aí tem outra obrigação que Deus não criou, porque Jesus bebia vinho, né? Jesus transformou água em vinho e não em kisuke, e Jesus era até chamado de beberrão, né? Deixa eu só... Abraço, Jace, tudo bem? Jace e Anderson, né? Que são duas pessoas do mesmo perfil. É isso aí, Camila e Thiago. Aí o que acontece? Gera um monte de peso. Outro exemplo que vocês também já devem ter tido quando vocês estiveram na religião. Você está namorando. Aí o que o pessoal diz? Gente, namoro cortês. Só ore com a sua namorada. Nem beije na boca. Se você beijar na boca dela é pecado. Perceba, Deus não está nem aí se você beija na boca da sua namorada. Deus não está nem aí para isso. Mas a religião vai lá e coloca outro fardo gigante. E aí você vai sair com sua namorada, você fica com medo das pessoas lhe verem, é um inferno, entendeu? Aí, enfim, tem outros temas que são mais complexos, né? Não é nem complexo, mas que a religião tem que discutir um pouquinho mais para explicar para vocês. Mas geram vários deveres que Deus não coloca para você. Outro exemplo, né? Não deixa o cabelo crescer se você for homem, isso não é pecado, entendeu? Então, obviamente que existem sim pecados, existe muita coisa errada que você deve evitar. Mas o que a religião faz? Ela traz um monte de regras que Deus não colocou em cima de você, e aí você se sente sobrecarregado, entendeu? E aí você fica num peso gigante. Enfim, quando você sai e segue Jesus, ou mesmo que você esteja lá dentro, mas você segue Jesus, sai esse fardo, entendeu? Imagina você sair da CCB e você poder usar a bermuda sem ter medo de ser condenado. Imagina você, sei lá, tá na Adventista do Sétimo Dia e você não toma café porque você acredita que café e Coca-Cola é pecado. Imagina, dizer que café e Coca-Cola é pecado. Então, ele te livra de um fardo. E o problema não é só o fardo que está em você, certo? O problema não é só você. O problema são as outras pessoas para quem você está ensinando. Que aí que é o problema principal. Se você não quer beber café, não quer beber Coca-Cola, não quer usar bermuda, se você não quer ter cabelo grande, se você não quer beijar sua namorada, pouco importa. Você
é você, tanto faz, tranquilo, você manda em si mesmo. O problema é quando você coloca esse peso gigante em outra pessoa. Aí a pessoa fica se sentindo uma pecadora por algo que não é pecado. É por isso que não, Tiago comentou aqui, né? É por isso que não sigo nenhuma religião. Sempre tem coisas nada a ver, que a igreja vai dizer que é pecado. Acho super desnecessário isso, mas se for falar, vão me metralhar. Exatamente, assim como Jesus. E esse, percebam no comentário do Tiago, ele chegou no ponto, se ele falar, vão metralhar, que foi o que aconteceu com Jesus, e é o que vai acontecer com a gente, e é o que aconteceu comigo, e o que acontece com todo mundo. Obviamente que eu não fui crucificado, morto, nem nada disso, porque eu não falei tanto, né? Eu não batalhei lá com o meu pastor, não, só saí da igreja, e estou falando agora de forma livre, né? Mas se você chegar no aniversário e começar a falar, o pessoal vai bater em você, literalmente, entendeu? E aí o que acontece? A religião, ela diz um monte de coisa nada a ver, o que todo mundo sabe, quem está na igreja, quem está fora, todo mundo sabe que é nada a ver. Mas mesmo assim a gente não tem coragem de falar. Por quê? Porque vão nos metralhar. E a missão, quando Jesus diz assim, tome a cruz e siga-me, é fazer isso, é o quê? Ser metralhado, é fazer o que eu estou fazendo agora. Se expor e dizer isso é errado. Obviamente que, por exemplo, se você não leu as escrituras, você provavelmente não vai ter um arsenal tão bom para debater com o pessoal, né? Então você tem que buscar o conhecimento, ver o que está certo e errado, para você também não vacilar e ensinar o que é errado, entendeu? Mas tem muitas coisas na religião que eles não dizem que é errado e é errado. E é o que acontece. Vivem debatendo com o Sebastião, exatamente. Vivo brigando aqui no Facebook, né? Me estressando com o povo. Aí o que acontece? Pessoal? A religião, ela diz que esse monte de coisa é errado, tipo bermuda, coisa nada a ver. Agora, o que é errado mesmo, eles não apontam, porque eles fazem. Vou dar um exemplo de algo bem claro. As escrituras dizem assim, Jesus fala assim, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, que oram nas sinagogas e nas praças para serem vistos. Quando você for orar, entre dentro do seu quarto e ore em oculto, e o seu pai que está em oculto irá te recompensar. Então perceba que Jesus diz de forma bem clara que não é para você orar na sinagoga. O que é a sinagoga? É aquele lugar que o pessoal ora e está uma galera lá orando. E obviamente se você está orando lá, todo mundo está ali vendo. Pô, fulano de tal é santo demais. Olha, ele está orando ali, ó, de joelhos. Meu Deus do céu, que lindo ali. Ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, meu Deus do céu. Ou então na praça. E aí, Marquetiane, abraço, quanto tempo? Deixa eu ler aqui o comentário rapidinho. Camila, ela sempre foi metralhada, mas nunca deixe de falar o que deve ser dito. Exatamente, a gente tem que ser assim. Assim, às vezes eu deixo de falar assim, sabe? Mas eu me esforço. Aí o que acontece, gente? O pessoal vai lá pra praça, bota uma caixa de som e começa a orar lá em voz alta, lá para todo mundo do bairro ouvir e para aquela igrejinha lá, se sentir tocado, né? E ele ora lá alto. Ah, Senhor, Deus nos abençoe o pessoal, irmão, quem estiver aí com enfermidade, Deus vai entrar na sua casa, não sei o que mais lá. E aí fala com aquela imposição de voz para todo mundo ouvir, né? Independente se incomoda ou não, ele ora para ser visto, para pescar o pessoal, né? Exatamente o contrário do que diz nas escrituras. Jesus disse bem claro que não é para você orar nas praças, não é para orar nas sinagogas para ser visto. Que vai dizer, você que já frequentou a igreja, vai dizer que quando você vai orar lá em voz alta, você não fica assim, com receio de não falar de forma bonita. Obviamente que se você ora de forma verdadeira, você não vai ter isso. Lembra-se, Martiane. O que acontece? Você não vai orar para ser visto, mas muitas vezes, você sabe, tem aqueles jovenzinhos lá que quer ser líder de jovens, que ser reparado por todos e tal, ou aquele irmão mais velho que vai orar, aí ele usa as palavras mais bonitas possíveis, ele cita todos os versículos que ele conhece para ficar bonito e todo mundo prestar atenção e dizer que ele é um homem de Deus. Então perceba, Deus ele não quer que você se engrandeça. E Jesus diz, não ore lá nas sinagogas ou nas praças. Mas mesmo assim, o povo ora nas praças. Aí eu te pergunto, por que raios que o pessoal inventa a regra de não usar bermuda, não usar barba, que na CCB também é proibido usar barba,
de várias coisas. Não poder beber cerveja, por exemplo, não poder tomar café, não poder tomar Coca-Cola. O pessoal inventa todas essas regras. Não poder beijar a namorada. O pessoal inventa todas essas regras. Mas a regra que Jesus disse, que é de não orar nas praças, as pessoas não lembram. E por que eles não falam disso? Então é isso. É por isso que Jesus diz, eles, os religiosos, eles coam um mosquito, que é aquela parte pequena, mas deixam passar o camelo, entendeu? Então, tipo assim, eles coam um mosquito, que é te proibir de usar bermuda, meu Deus do céu, usar bermuda. E as mulheres também, né? Proíbe mulher de usar calça. Meu Deus do céu, proíbe mulher de usar calça. Eles se preocupam com a mulher usando calça. Mas eles não se preocupam com o ensinamento de Jesus, que é de não orar lá no meio da galera para ser visto. Obviamente que se você está no meio de uma multidão, você precisa orar e vai orar lá, beleza, tranquilo. Mas não faça disso um costume que você sempre vai orar lá, sempre que estiver lá naquela congregação, você vai orar não, entendeu? Porque o lugar de orar é na sua casa, porque Deus está em oculto e Ele vai falar com você na sua intimidade, certo? Oração não é para você se mostrar. Enfim, e esse tipo de coisa, entende? Então, várias coisas Jesus diz que é errado e eles não dizem que é errado. Eu vou dar outro exemplo muito sério que está lá nas Escrituras, mas as pessoas ignoram. Independente se você concorda com Jesus ou não, é o que está escrito lá. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 10, diz o seguinte, ó. Eu vou ler aqui, né, pessoal? Acho que tem tempo aí, né? É rapidinho. Eu sei mais ou menos decorado, mas é bom pegar do jeito que está lá, né, pessoal? Ó, Mateus capítulo 23, versículo 10. Já eu termino a live, viu, pessoal? Não se preocupe, não. É que eu me empolgo. Vamos lá. Versículo 10. Nem sereis chamados guias. Eu vou voltar um pouquinho mais. Versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Aí ele continua de novo. Ó. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. Ele deixa bem claro 3 vezes que nós todos somos irmãos, que não devemos chamar os outros de mestres. Ou seja, eu não posso ser o líder de vocês, o líder espiritual. Eu não sou o líder da Camila, não sou o líder da Martiane, obviamente não, né? Não sou o líder do Tiago, do Ramon, não sou o líder de ninguém, nem devo ser. Não sou o pastor de ninguém. O pastor é Jesus Cristo, o líder é Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, nem sereis chamados guias, aquele que mostra o caminho, né? Porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, ter um líder que te diz para onde você deve ir, é errado. É errado, está aqui escrito. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 8 ao 12. Ele repete de 3 formas. Ele fala mestre, ele fala pai e ele fala guia. Por que ele repete 3 vezes a mesma coisa? Se mesmo hoje em dia ele repetindo 3 vezes a mesma coisa, a gente tem padre, a gente tem pastor, a gente tem ancião, a gente tem o líder de célula. Líder, ó, tá lá, líder de célula. Se mesmo ele repetindo 3 vezes ainda tem tudo isso. Imagina se ele disser só uma. E aí, Gerson, um abraço, meu amigo. O que acontece? Outra coisa que é pecado, pecado por quê? Porque é um erro. É ter líder. E eles deixam passar. Eles não falam disso. Jesus disse, mas eles deixam para lá. Eles ligam para a bermuda que você usa, para a calça que a mulher usa, para o café, para a Coca-Cola, mas não ligam para o que Jesus disse, que está aqui em Mateus capítulo 23, versículo 10. Eu não estou inventando, eu só estou falando o que Jesus disse para a gente seguir. Por que ele citou pai? Quando você fala lá padre, padre é uma palavra em espanhol que significa pai, father. Lá nos Estados Unidos, o padre é chamado de father, que é pai. Por isso que o nome do Papa é Papa, porque é pai, entende? Jesus disse para a gente não chamar ninguém de pai. Por quê? Porque Jesus já sabia, né? Porque é Deus, né? Ele sabia que mais na frente a Igreja Católica ia botar o nome dos líderes de padre, que é pai, e de Papa, que é pai. Então ele já falou, ó, não tenha líder entre vocês, porque todos vocês são irmãos. O mestre de vocês é Cristo, é Deus, é Jesus, entendeu? O pai de vocês é Deus.
Ele deixa bem claro. Mas mesmo assim a gente tem líderes. Por que raios? Aí, se vocês souberem, vocês me respondem. Por que eles ligam para a bermuda, para o café, para a Coca-Cola, para tudo isso, mas não ligam para o que Jesus disse para a gente não fazer? Por que Jesus, quando disse para a gente não orar sendo visto, a gente ora? Por que quando Jesus disse para a gente não ter líder, a gente tem? Ah, mas Sebastião, se não tiver líder, vira uma bagunça. Meu amigo, você tem que confiar no que Jesus diz, entende? No que Jesus disse. Aí eu te pergunto, hoje em dia, com esse tanto de líder, Valdomiro, Silas Malafaia, o pastor da sua igreja, não está uma bagunça, não? Não está uma bagunça, não? Porque para mim tá. Para mim tá uma bagunça ver o Valdomiro Santiago vendendo lencinho ungido, vassoura ungida, ensinando várias coisas erradas, ensinando que bermuda é errado, calça é errado, esse monte de coisa errado. Para mim tá uma bagunça. Se para você isso é ser organizado porque tem uma liderança, sinto muito. Só vai seguir realmente as coisas, pelo menos próximo do que Jesus falou, quando cada um tiver a responsabilidade de seguir Jesus como líder. Porque Jesus vai ensinar o que é certo. O pastor da sua igreja não vai, certo? O bispo, nem mesmo Moisés vai, nem Paulo vai. Paulo não vai te ensinar o que é certo. É Isaías, é Jesus, é Jesus. Jesus é o caminho santo, entendeu? Ele é o nosso mestre. E tem várias outras coisas, gente. Como, por exemplo, a ceia, né? Que o pessoal ensina que é lá comer aquele pãozinho com um vinhozinho e tal. E eles não te ensinam que o certo é dividir o pão. E não aquele pãozinho lá. É o pão, a sua comida com os necessitados. Não só com os necessitados, com seus amigos, entendeu? Jesus veio para ensinar aquilo, que é dividir o pão. Fazer isso em memória de mim, o quê? Dividir o pão. Então, o que eu queria passar? Por que sair da igreja, da religião? Para não fazer o que é errado. Se tem uma pessoa roubando, matando e te ensinando a roubar e a matar, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, doutor, eu não roubo, eu não mato. Então, eu não quero participar desse ensinamento, porque eu não sou ladrão, eu não sou assassino. Certo? Não é isso que você faz? É. Se na igreja está ensinando lá, olha, mulheres não podem usar calça, e na Bíblia não diz que mulher não deve, na Bíblia, nas Escrituras, não ensinam que mulher não deve usar calça, então o que é que você tem que fazer? A mesma coisa. Doutor, você está ensinando isso aí de forma errada. Eu não quero participar desse ensinamento errado, porque eu não quero enganar as pessoas. Entendeu? É isso que você deve fazer. Se lá na Igreja Católica diz, vamos venerar essa imagem de Maria, que não é idolatria, mas é só uma representação de Maria. E aí você sabe que está errado, porque lá em Êxodo, capítulo 20, lá diz que não devemos fazer imagem de nada que está acima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra. E mesmo assim está lá feito, o que é que você vai dizer? Doutor, não vou participar disso, porque isso é fazer justamente o que Deus disse para a gente não fazer. Não quero fazer, tchau. Da mesma forma, se você algum dia encontrar uma congregação que não tenha líder, que não tenha idolatria de imagens, que não diga que as pessoas não devem, beber café, Coca-Cola, dizer que cerveja é pecado, que não diga que beijar na boca da sua namorada, sua esposa é pecado. Se você encontrar uma congregação que não existe, tá bom? Mas vamos fingir que existe, que ensine tudo o que é certo, beleza. Eu não conheço. Se você conhece, analise a sua congregação e veja se isso é verdade. Se for verdade, beleza. E aí, outro para concluir, né, gente? Porque eu já falei demais, mas que eu me empolgo muito. Mas vamos lá, para concluir aqui. Jesus, ele ficou em alguma casa, ele colocou, não precisa nem ter a placa, né? Porque a placa já exagera lá, Assembleia de Deus, não sei o que. Jesus, ele parou em algum lugar e disse, gente, aqui a gente vai congregar, pessoal, todo domingo, então todo dia, pode vir aqui todo dia que vai estar aberto, a gente vai congregar aqui, quem quiser vir que veja a palavra aqui. Jesus fez isso? Não, ele não fez. Ele olhou lá para o templo e disse assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Ele disse isso, e vai erguer outro templo em 3 dias, que era ele ressuscitando. Jesus, ele não ficou parado num local. Se Jesus não ficou parado em um local, por que você fica? Aí você pensa, por que você fica? Se Jesus não fez isso. Ah, Sebastião, mas é legal, é interessante ficar parado num local, porque é mais cômodo, você vai lá e aprende a palavra de Deus. Mas eu estou lhe mostrando agora que esse ajuntamento,
tem feito as pessoas ensinarem coisas erradas. E eu acabei de ler Isaías falando que esse ajuntamento solene, essas congregações que ensinam coisas erradas, como o sábado, como as festas da lua nova, são abominações para Deus, porque o pessoal lá ensina coisa errada. Eu acabei de mostrar para vocês. Então, por que você continua se congregando, se reunindo lá, sabendo que as pessoas estão ensinando que é errado? Ah, mas eu sou o corpo de Cristo. Como é que você é o corpo de Cristo ensinando coisas erradas? Não tem como. Jesus não participa da mentira. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não vai ao Pai por pastor, por Paulo, por Moisés, nem por Maria. Vai por Jesus. E Jesus não ficou parado num lugar, numa congregação. Entendeu? A gente tem sim que tomar a cruz de Jesus, tomar a nossa cruz, né? E fazer como Jesus, falar a verdade, ensinar para as pessoas que esse fardo que colocaram nas costas dela não é necessário, que você não precisa ter medo de, sei lá, beber um café, uma Coca-Cola, comer um presunto, que você não precisa ter medo disso. E também falar, olha, você ficar fazendo essas orações lá para ser visto lá na praça, isso é errado. Esse sábado que você ensina aí é errado. E tantas outras coisas, né? Você dizer que a lei passou errado, você dizer que as pessoas não devem seguir os mandamentos, falar isso é errado, que as pessoas falam isso sim, tá bom? Você tem que batalhar, você tem que ir lá, ler as escrituras, ver o que é que Jesus ensinou. Eu citei algumas coisas aqui, mas são muitas coisas. Mas o principal você deve ensinar o que é certo. Você deve combater os falsos profetas. Isso que é tomar a cruz. Você deve pegar o que você tem e dividir com os necessitados. Você não dá R$60 para o dízimo? Não dá? Por que você não vai lá no supermercado e compra uma cesta básica e leva numa família necessitada? Uma que você nem conhece. Pegue seu carro, pegue um ônibus, ou então pergunte numa escola mais próxima. Tem alguém aqui precisando de comida, uma família? Com certeza alguém vai te dizer. E essa pessoa vai te dizer o nome da família, o telefone, você vai levar lá a sua cesta. É isso que é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus não é você dividir aquele pãozinho desse tamanho, pequenininho, e dividir com um ricão lá que tem uma Hilux, não. É você pegar o seu dízimo, a sua oferta, e dar para o mais necessitado. Não precisa ser só 10%, você dá o quanto você puder, entende? Se você é que nem a viúva, às vezes você tem pouco, eu sei que você tem pouco, mas se você conseguir comprar um pacote de arroz e dar para uma família necessitada, se você tem pouco, isso já é muito, assim como a viúva. Enfim, é isso. A religião, ela coloca uma fumaça e um monte de coisa desnecessária e omite aquilo que é o correto, entende? Que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E é isso, pessoal. Eu vou ler só para encerrar de novo esse versículo para ficar marcado, porque se você entrou do meio para o final, você não viu. Vou encerrar agora, viu, pessoal? Isaías diz assim, capítulo 1, versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, não adianta se congregar se você está ensinando o que é errado. Abraço, pessoal. Muito obrigado aí. Desculpa qualquer coisa, tá bom? Eu me empolgo, eu sei que ficou longo, tá bom? Abraço, valeu, até mais. Comenta aí, viu? Para saber se vocês gostaram, se eu só falei besteira. Abraço.